Melissa, E aí? como vai? Eu tô bem, e você? Já vi que temos Samara e Isabela de espectadoras? A Isabela, eu ia até mandar lá pro pessoal, mas eu acho que ela já estava já aguardando já e deve ter chegado a notificação lá e ela já entrou na live. Ah, é nossa fã, né? Geralmente, como você está sendo convidada a primeira vez aqui, eu começo primeiro batendo um papo com as pessoas, né? Enquanto o pessoal vai sendo notificado da live, né? Mas conta um pouco aí da história desse projetinho, entre aspas, que eu iniciei, que foi mais com o intuito de tirar um pouco das dúvidas lá dos contratos de trabalho, nesse período aí de suspensão de atividade, de isolamento social. E acabou que eu fui dando sequência, peguei alguns outros temas, né? Já falamos com o pessoal da área da ciência, da economia, é, e hoje, refletindo um pouco sobre os temas, assim, o que a gente podia, por exemplo, conversar, né, e trazer de conteúdo para o pessoal que assiste, que acompanha, que está seguindo aí esse projeto, eu pensei e achei muito interessante porque foi uma indagação que eu fiz em algumas dessas discussões que a gente vai vendo, reportagens e tudo mais, como é que fica a questão, né, do direito de guarda, visitação, Sim. convivência, porque criança agora não está mais estudando, está todo mundo em casa. Geralmente está com o pai ou a mãe que tem a guarda, mas tem o direito de visitação, de convivência e tudo mais. Como é que fica essa situação, né? Aí eu pensei em você, Melissa. Para quem não sabe, a Melissa ela é advogada, a gente trabalhou junto em outro escritório e agora ela está no escritório dela, é advogada de direito de família, direito da mulher, muito engajada nas questões do direito da mulher, do direito de família, é, sempre com muitos conteúdos legais e muito bacanas lá no Instagram dela e quebra bastante paradigmas, levanta uma bandeira maravilhosa, linda, que eu acho particularmente. E achei que ela seria talvez a melhor pessoa para a gente conversar sobre isso, para a gente bater um papo. O meu objetivo aqui é mesmo um bate-papo. Eu acho que esse é o tom mais legal para a conversa e também mais legal para os espectadores. E agora que eu já falei demais, vou deixar a Melissa se apresentar para falar um pouquinho. Pode falar também um pouquinho do seu trabalho, Melissa, fica à vontade, o espaço é todo Claro. seu. Nós, de antemão, já agradeço em nome de todo mundo a sua disponibilidade. E vamos lá Eu que bater esse agradeço. papo, conversar um pouquinho aí sobre os direitos de família, como é que fica no meio dessa confusão toda que o mundo como um todo está vivendo, né? Sim, sim. Eu que agradeço por você ter me chamado. E o tema foi muito interessante porque, assim, realmente é um assunto que está muito em alta agora, nesse tempo de corona. Eu vi muita gente falando sobre esse negócio do direito de convivência e essas dificuldades entre os pais, né, de chegar num consenso. Eu, inclusive, tenho uma cliente que chegou para mim com essa questão. Eles têm guarda compartilhada, a criança fica com o pai, salvo engano, 3 vezes a semana e 4 dias fica com a mãe. E tava com essa dificuldade, assim, será que eu deixo as crianças com o pai? Será que eu não deixo? Eu não sei se ele vai respeitar o isolamento. E ela muito preocupada com essa questão do isolamento, fazendo isolamento voluntário já há muito tempo, né? Então, assim, realmente está acontecendo. É um problema que está existindo. Então, acho que vale a pena sim a gente conversar sobre isso aqui. Assim como várias outras repercussões jurídicas que estão surgindo nesse tempo, né? Que inclusive você já tratou aqui no seu Exatamente. Instagram. Tá acontecendo muita coisa. Aumento de casos de violência doméstica, isso também está acontecendo. A gente já tem dados lá da China que o número de divórcios aumentou. É muita coisa acontecendo. Dizem que o mundo não vai mais ser o mesmo depois que acabar essa onda aí do coronavírus. Então a gente tem que conversar aqui pra conseguir lidar da melhor forma, né? É isso. Exatamente. Eu acho que
Eu brinco, brinquei em todas as lives. Eu acho que todos os temas que a gente está abordando aqui, o retrato é sempre o mesmo. A gente vê uma sociedade atualmente repleta de doutores, PhDs de WhatsApp. As pessoas não nem mais vão no Google para tirar a dúvida, não. Elas vão no grupo, nos grupos do WhatsApp, no grupo de É. família, nos áudios. E a gente sabe que, em grande parte dessas notícias, desses conteúdos, eles não condizem com a realidade. E, assim, uma forma que eu achei de ajudar é abrir esse espaço, né? Contando sempre com pessoas da minha confiança, pessoas que eu sei que vão agregar bastante informação, valor para quem nos assiste, para quem nos pergunta, né? E como eu brinco, né? Geralmente quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, Uhum. eu sempre faço questão de trazer alguém que sabe do assunto, que vai poder dar um olhar técnico, mas também de uma maneira clara. E é igual você falou, a gente está vivendo com um boom de relações, não só sociais, mas efeitos também da situação e das consequências econômicas, de saúde, tudo, tudo. Acho que em nenhum momento da história moderna o mundo se viu tão obrigado a ficar, entre aspas, tão perto com o auxílio da tecnologia, mas também tão distante com o distanciamento social propriamente dito. E aí, você já começando esse nosso papo, eu vi que você falou que lá na China existe um sinal de que os divórcios estão aumentando, né? Nesse Sim. período, entre aspas, pós-coronavírus, já que eles estão num estágio mais avançado do enfrentamento da pandemia do que nós. Aqui no Brasil, você acha que isso vai acontecer? O que você observa assim de dados ou de pesquisas? Eu acho que é coisa que ainda está meio embrionária, mas assim, o que você acha? Como é que está caminhando isso aí? Já que você tocou nesse ponto. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica. Mas, considerando que a gente já tem notícias de aumento de casos de violência doméstica no Rio de Janeiro, já saiu esse dado, e se não me engano, também está saindo esse dado aqui de Minas, eu espero que aumente, né? Eu espero que aumente pelo menos esses divórcios. Mas é bem difícil, assim, é bem imprevisível. Nesse tempo de isolamento, tudo pode acontecer, né? Pode ter um caso de uma pessoa que estava se divorciando, acabar desistindo porque está ficando ali tudo na mesma casa. Ou Uhum. realmente chegar, o isolamento fazer com que os problemas aflorem e aí realmente terminar o relacionamento. Tudo pode acontecer. Mas eu acho que é uma possibilidade sim, viu? É. Eu E acho. junto do divórcio, aí já entrando no nosso tema aqui da live de hoje, vem essa grande discussão, né? Guarda, direito de visitação, de Uhum. convivência e até mesmo o dever de cuidado, né? Igual você deu o exemplo da sua cliente, que ela estava com muito medo do que ia acontecer, se o pai ia ou não respeitar o isolamento Pois é. social. Como que você, como operadora do direito, como advogado da área, vem encarando essa situação? E eu brinco assim, né? Porque o advogado trabalhista, que é a minha área, ele está se reinventando. Todo dia ele aprende uma nova forma de atuar, porque está muito difícil ser advogado trabalhista por conta da zona que a gente está vivendo. Mas eu creio que isso é como um todo. Então, os advogados estão se reinventando e buscando elementos, alternativas, ferramentas para os seus clientes resolverem esses novos conflitos sociais, essa nova dinâmica que a gente está vivendo. O que você tem observado, o que você tem estudado, às vezes até mesmo colocado em prática para essa situação? De guarda, direito à visitação, dever de cautela, de cuidado da criança, isolamento social, porque eu acho que está tudo muito, muito envolvido e dinâmico ali, né, no dia a dia. Sim, sim. É. Então, eu trouxe aqui algumas coisas mesmo pra gente refletir sobre isso, porque não tem como a gente dar uma resposta pronta, né? É aquela É, história. Como tudo que a gente já mencionou aqui, como é uma situação muito nova, não tem precedente nenhum, é, ninguém nunca lidou com isso, né? Então, assim, você tá lá se divorciando do seu marido, da sua esposa,
e ou vocês fizeram um acordo ali sobre a guarda dos filhos, ou o juiz deu uma sentença determinando como que ia ser, mas ninguém pensa em colocar num termo de acordo o que, que vai acontecer em caso de uma pandemia. De uma pandemia. Né? Então, é uma coisa assim, não existe uma resposta certa. Diante de tudo que está acontecendo agora, o que a gente tem é a interpretação de juízes, advogados, promotores, defensores sobre a lei. E aí cada um está aplicando de uma forma, né? Eu até trouxe aqui uns exemplos para a gente comentar também. Mas então o que, que eu acho, né? Que a gente tem que se guiar pelo bom senso. É lógico que eu estou falando aqui de pessoas que têm um relacionamento saudável, ex-casais que conseguem conversar. Pedir bom senso para um ex-casal que vivia um relacionamento abusivo é diferente, né? Mas considerando aqui pessoas que conseguem conversar, a gente tem que realmente trabalhar com bom senso. Porque, por exemplo, vamos considerar que existe ali um acordo entre pai e mãe, eles têm a guarda compartilhada, eles moram perto um do outro, eles conseguem um buscar o filho na casa do outro com o seu próprio carro, ou seja, não precisa de transporte público, não precisa pegar Uber, não precisa pegar táxi, esse tipo de coisa. Eles moram perto, os dois têm o privilégio de poder trabalhar em home office, os dois respeitam o isolamento. Então, assim, nesses casos, eu não vejo um risco grande ali de você continuar cumprindo o regime de convivência, né? Só que não é sempre assim. Pelo contrário, essa situação é minoria. Então, quando a gente está diante de um caso em que não é dessa forma que eu dei aqui o exemplo, a gente precisa questionar algumas coisas. E aí eu trouxe aqui realmente uns pontos para a gente refletir. A primeira coisa delas, da reflexão que a gente tem que fazer. Quarentena não é férias. Exatamente. Então, né? Então assim, o acordo prevê lá como que vai funcionar nas férias, mas agora a gente não está de férias. Então não é isso. Então, via de regra, a gente vai seguir o que foi determinado ali, o regime de convivência habitual. Só que, beleza, vamos ter que fazer algumas mudanças, né? Então, duas coisas que a gente precisa ter em mente. O principal objetivo de todo mundo nesse período de quarentena é evitar a propagação do vírus, certo? Sim. E a outra coisa que a gente precisa considerar é o que deve ser levado em conta para qualquer decisão é o melhor interesse da criança ou do adolescente. Considerando essas duas coisas, a gente tem que se questionar, e é o que eu tenho feito com clientes e outras pessoas que vêm me perguntar, né? A gente tem que se questionar. Um dos pais, o pai ou a mãe, faz parte do grupo de risco? O pai ou a mãe está trabalhando de casa? Ele está podendo fazer home office? Ou ele ainda está tendo que ir trabalhar? Ele trabalha com alguma coisa que coloca ele mais em risco de contágio? Por exemplo, ele é médico, enfermeiro, caixa no supermercado, caixa na farmácia, trabalha no laboratório. Entendeu? A gente tem que considerar Faz essas parte coisas. dos grupos de serviços essenciais, né? Isso, exatamente. Algum dos pais não está respeitando a quarentena? Está achando que isso é só uma gripezinha e que pode sair de casa assim, que não tem nada a ver? Algum dos pais vai ter que deixar a criança com o avô, com a avó, com o babá, ou é ele mesmo que vai tomar conta? A criança, ela está no grupo de risco? Quem que tem menos chance de passar alguma coisa para a criança? Onde que ela vai ter menos risco de contágio? São esses questionamentos que tem que guiar a nossa decisão, entendeu? Não adianta eu virar e falar assim, não, o objetivo é manter direitinho, ficar metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. A gente não pode considerar só isso. Nesse momento, é realmente uma situação excepcional e a gente tem que olhar o que vai ser mais seguro e mais saudável para a criança. E do ponto de vista prático, os pais, a gente está partindo aqui daquele mesmo exemplo seu, uma boa convivência, bons argumentos, não há nada do ponto de vista litigioso, não existe medida restritiva, nada acontece. É o regime de divorciário e o direito de convivência ficou disciplinado e eles cumprem direitinho. Nesse momento, a partir da hipótese deles analisarem e definirem, olha, realmente, vamos supor, a mãe é uma médica, ela está na linha de frente, está fazendo plantão atrás de plantão, só que o regime deles de convivência ficou estipulado de manhã na casa da mãe, à tarde na escola e à noite com o pai, por exemplo. Eles podem
entre eles pactuarem uma nova forma de cumprir esse regime e eles precisam informar isso no processo, não precisam, até que ponto fica só como um acordo, entre aspas, boca a boca. O que você acha do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista prático, que é mais aconselhável, que é até mesmo prático para ser aplicado? Olha, necessidade de colocar num processo, não tem, né? Mas eu acho que também não tem nenhum prejuízo se isso acontecer. Realmente, justamente por ser uma questão excepcional, é algo que realmente vai ser ali conversado entre os dois, se for possível, né, de formalizar. Formalize, se não for possível, isso não vai trazer prejuízo para nenhuma das partes. Eu acho que depois, mais para frente, se surgir algum problema, seria uma coisa relativamente tranquila de tratar no processo. E também porque tem um outro detalhe, né? O judiciário está em regime de plantão. Todos os prazos estão suspensos, pelo menos até dia 30 de abril. Então, se você jogar lá uma petição que fala de um novo regime de acordo, o juiz não vai olhar para aquilo naquele momento, entendeu? Porque não vai ser urgente. Inclusive, isso é uma outra coisa que eu queria comentar. Por que eu estou falando tanto de bom senso e pensar com cuidado o que é melhor para a criança? Porque em condições normais, quando a gente não está falando de pandemia nem de plantão do judiciário, quando os pais não conseguem chegar num acordo sobre alguma decisão, né, relativa ao filho, o que eles fazem? Eles levam essa discussão para o processo. Então, assim, os pais não conseguem decidir onde que o menino vai estudar. Eles entram com isso no processo e o juiz vai decidir, né? Então, você imagina a gente ter que fazer isso agora, nesse momento de quarentena. Ah, porque o pai quer pegar a menina, mas ele acabou de voltar do exterior e ele tem que ficar em isolamento e ele não quer respeitar isso. Aí você tem que entrar com uma ação por causa disso e esperar uma decisão urgente num regime de plantão que só está tendo urgência. Como é que vai ser, sabe? Se ficar esperando, o resultado pode ser até pior. Então, por isso que eu acho que fazer uma petição mudando o acordo ou regulando um novo acordo agora não faria diferença. Porque eu acho que não seria apreciado a tempo, sabe? Entendi. E aproveitando que você até deu um exemplo, igual você falou, o objetivo principal desse tipo de situação é sempre observar o bem-estar, a segurança e a proteção do menor, né? É claro, sobre a ótica também do direito de convivência dos pais que são divorciados. Mas e se, igual, o pai chegou de viagem, estava no exterior e ele quer, porque quer a todo custo, ver o filho. E a mãe, em contrapartida, ela acha que não, ele precisa respeitar as normas, as orientações da Organização Mundial de Saúde, quarentena e tal e tudo mais, sem contato, ainda que a criança não seja do grupo de risco e tudo mais. Nessa hipótese, é justo e viável a mãe exercer, por exemplo, o direito de recusa, de proteção, de não deixar isso acontecer? Quais mecanismos legais ela detém? Como que ela age nesse tipo de situação? Tá. Vou te responder dando um exemplo de um caso real. Que é um exemplo que eu até ia comentar mais pra frente. A primeira notícia que eu vi relacionada a isso foi de um caso que aconteceu em São Paulo. Pai e mãe separados, ela estava com a menina tem um problema respiratório crônico, então acaba que nesse caso ela tá assim no grupo de risco, né? E o pai tinha feito uma viagem para o exterior, tinha acabado de chegar e porque queria ficar com a menina, pegar para passar os dias dele com ela. A mãe ficou com medo, justamente porque a filha tem um problema respiratório crônico, né? E precisou entrar com uma ação não, né? Mas ela precisou se manifestar lá no processo da guarda para o juiz decidir se o pai ia poder encontrar com a menina ou não. E acabou que o juiz proibiu o pai de encontrar com a menina durante determinado período. Falou, durante esses X dias, você acabou de voltar do exterior, você não vai poder ficar com ela. E ainda lembrando que hoje a gente vive num mundo tecnológico, né? Você pode usar videochamada, que é que a Letícia falou aqui nos comentários, que é uma ótima forma de... Uma ótima alternativa, né? Então o juiz constou isso na decisão, inclusive falou, tem videochamada, tem telefone,
Tem muita coisa, você vai ficar assim alguns dias sem ver sua filha, pelo bem dela e de muitas outras pessoas, né? Então foi isso. Eu entendo sim que é legítimo quando é essa situação. Um dos pais voltou do exterior, um dos pais teve contato com alguém doente, um dos pais trabalha, tem alguma profissão que coloca ele mais em risco, ou a criança vai precisar pegar transporte público, esse tipo de coisa. Eu entendo que se a gente está diante de uma situação que vai colocar a criança em risco, ou até mesmo os pais, pode descumprir sim o regime de convivência, entendeu? E aí, sobre aquela coisa de formalizar, eu disse que não tem necessidade de formalizar num processo, mas é ótimo que seja formalizado por mensagem, ainda que seja pelo WhatsApp. Entendeu? Então um meio de prova hábil Viável. e suficiente para se comprovar aquela regulamentação da visitação durante da excepcionalidade da situação. Com certeza. Inclusive, sobre isso, eu gosto de dar uma dica. Eu sempre dou, principalmente quando é caso de relacionamento abusivo e tem que provar alguma coisa para medida protetiva e tudo mais. Mas nesse caso também se aplica. Você está conversando pelo WhatsApp com a pessoa, né? Se no futuro deu algum problema e você vai precisar usar aquelas mensagens como prova, eu sempre sugiro que você vá lá na sua agenda, apague o contato da pessoa para na hora que for tirar o print, aparecer o número e não o nome. Porque aí ele não pode questionar que você fraudou, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Pois é. Melissa, assim, aproveitar já que a gente está falando, entrando nessa situação de prova, de eventual discussão, né, judicial envolvendo o que acontecer, né, nesse meio tempo, até porque também o judiciário está em regime de plantão, então só medidas urgentes, liminares estão sendo apreciadas. Se o filho, né, os pais continuam mantendo o regime de convivência no padrão, né, que foi estipulado, e aí um pai ou uma mãe percebe que o outro tá achando que a gente está em férias. Tá saindo com o menino, tá levando o menino para andar na orla da lagoa, para tomar água de coco lá no carrinho que ainda está funcionando, tá passeando com ele pela Praça do Papa, enfim. Não está achando que realmente é de férias. A orientação mais correta, e aí no mundo de redes sociais, né? Que todo mundo faz as coisas e quer postar, o ideal também, então, seria colher todo esse tipo de prova, né? Durante esse meio tempo, não só para embasar um pedido de alteração urgente, emergencial do regime, mas também até para discutir, eventualmente e a posteriori, se de fato aquele regime, da forma como ele estava, ele pode ser alterado. Ou eu estou enganado nessa minha reflexão? Não, com certeza, com certeza. Até porque eu penso assim, né? Se o pai ou a mãe chega ao ponto de fazer esse tipo de coisa nesse período de isolamento, que é sair com o menino para passear pela rua fora, ele já não está cumprindo certinho ali sua obrigação de pai ou mãe, né? Então eu penso que sim, vale a pena. Você tira print de tudo, inclusive fala com a pessoa, lógico, né? Liga pra pessoa e chama atenção. Fala, ó, o que você tá fazendo? Você tá colocando nosso filho em risco. Grava a ligação, manda mensagem, tira print da mensagem, mostra a sua preocupação, né? E salva fotos, salva prova de tudo isso, porque tanto você vai poder fazer um pedido emergencial para falar, ó, juiz, isso inclusive eu entendo que é um caso de urgência, ainda mais na situação que a gente está hoje, né? Você vai poder fazer um pedido ali no processo, falar, juiz, o pai não quer devolver o menino, o pai tá passeando com o menino, então eu preciso que determine que ele devolva a criança para mim porque eu estou cumprindo o isolamento. Isso para mim é uma medida emergencial e no futuro eu acho sim que se tiver outros motivos, né, outras coisas para a gente considerar, pode respaldar sim o pedido de inversão da guarda. Com certeza. Excelente, excelente. As pessoas, né, que hoje vivem muito em virtude do aparecer, do mostrar, é mais uma hipótese onde a tecnologia também está a favor da outra parte no processo, né? Então, A gente a tem que usar reflexão e ela é usar. essencial. É. Melissa, um outro ponto, e que aí me veio essa reflexão aqui agora, como ficam as situações das pensões, os pensionamentos já arbitrados, né? Porque a gente sabe que vai envolver N outros referenciais.
Vai depender se o pai está trabalhando, se o pai não está. Mas a rigor, o pensionamento continua normal, desconto em folha. O que que a pessoa que está recebendo os alimentos, aí no caso, o pai ou a mãe, que é titular da guarda, e quem recebe os alimentos em favor da criança, o que que ela precisa fazer, às vezes mesmo até para se antecipar? Porque às vezes a surpresa vai chegar no próximo mês, na hora que a fazer o desconto em folha, ela não vai conseguir fazer e vai informar, olha, felizmente houve a redução salarial, a gente pactou com o sindicato que vai ser reduzido, ele vai receber 30% a menos. Isso impacta de maneira direta também no pensionamento. Como que a mãe, o pai que, né, recebem os alimentos, eles devem proceder nesse momento? Qual seria a sua reflexão, a sua orientação? Olha, via de regra, nada muda sobre a obrigação de pagar, ela ainda existe, né? Mas vai depender muito, assim, da situação de cada pai, de cada mãe. Porque o exemplo que você deu aí do empregado que trabalha de carteira assinada, né? E que a pensão é descontada em folha de pagamento. Quando o comunicado, o ofício para a empresa foi em valor, vai descontar X reais, eu acredito que quem faz o pagamento lá vai descontar esse valor, X reais. E aí o pai vai ter que conversar ou entrar ali no processo para discutir e explicar que ele teve a redução salarial, pedir uma redução. Acho que funcionaria dessa forma. Mas como você sabe como funciona aí procedimentos internos de empresa com relação a pagamento de empregado, talvez você vai saber até melhor do que eu. Mas eu imagino que seja assim. Se for um valor em dinheiro, eles vão continuar descontando esse valor. Se for porcentagem, aí vai reduzir porque o salário reduziu. Então, né, se o salário vai ser reduzido em 30% e ele paga 30% do salário dele, então esses 30% vão acabar sendo menores, né? Quando é um cara autônomo, por exemplo, aí é bem complicado. É bem complicado. Porque a obrigação dele de pagar continua existindo. E ela só vai deixar de existir se ele entrar com uma ação revisional ou de exoneração, que é bem difícil de conseguir. O que eu vi de novidade recente é que alguns estados já estão determinando a soltura de pais presos por pagamento de pensão, por falta de pagamento de pensão, sabe? Porque como as prisões são lugares assim mais fáceis para propagar a doença, tem muita prisão sendo convertida em prisão domiciliar por causa disso, de quem é grupo de risco. E esses casos de prisão civil, né, que é a prisão de quem não paga pensão, que é a única possibilidade de prisão civil no Brasil, eles estão mandando soltar. Eu já estou vendo isso em alguns estados. Então, essa é a mudança. Depois que mudar essa situação, entendo que poderia prender de novo, tá? É suspenso. Soltar sim, prisão domiciliar, que eu quero dizer. Não tá soltando, né? Mas é prisão domiciliar, que é aquela que a pessoa fica em casa. Tá dessa forma, sabe? E a orientação nesse sentido seria eventualmente buscar a alimentação dos avós, né? É porque existe o caráter de presunção de dependência, ele se estende, né, aos avós, ele não limita no pai e na mãe, né? Nessa hipótese, ela seria uma hipótese, inclusive, de fundamento para se buscar a responsabilização dos avós? Você pode